E fala aí, seus free to play, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Caio Silva e hoje eu tô aqui mostrando um deck pra vocês que é um deck que foi muito querido pela galera uns 2, 3 anos atrás, que é o deck de Luz Lunar, cara. Um deck de umas gatinhas aqui que fazem coisas quando são descartadas da mão ou do deck por efeito de carta, né? Até mesmo do campo também, quando elas são usadas como matéria de fusão e também descartadas, né? Eu vou começar explicando brevemente o deck aqui para vocês, tá? Não vou fazer uma análise completona não, porque a maioria de vocês já deve saber como o deck funciona. Eu vou só dar uma passada aqui nas principais cartas, tá? Para você que está iniciando, para você que é totalmente free to play, nunca ouviu falar do deck de Luz Lunar, essa é a hora também de você aprender um pouco sobre ele, tá bom? Então tá, vamos começar com as cartas principais aqui. Já vou logo adiantando para vocês que a habilidade que a gente está usando é a virada surpresa, mas você pode usar com sacar o destino, você pode usar com várias outras habilidades que pode dar bom também, tá? Não é obrigatória essa habilidade de virada surpresa, não. Ela pode ser usada quando os seus pontos de vida forem reduzidos a 1000. A 1000 não, vou me retratar aqui, perdão. Quando seus pontos de vida forem reduzidos em 1000. Não é quando você ficar com 1000 pontos de vida, é quando você perder 1000 pontos de vida. E essa habilidade ela só pode ser usada uma vez por duelo. O que você faz? Você devolve uma carta da sua mão para o deck, embaralha seu deck e compra uma nova carta. Tá? Ela funciona tipo como algumas cartas que a gente tem no jogo, tipo o martelinho, que a gente chama de martelinho de ouro lá. Ele devolve quantas cartas você quiser da sua mão para o seu deck, embaralha e compra de novo. Só que é uma carta só, né? Então você perdeu 1000 pontos ali, tá com uma carta indesejada na mão. Quer buscar outra do deck, você pode dar a sorte aí de buscar a carta que você está precisando, tá? Por isso que a gente está usando. Eu confesso que eu estava fazendo um teste, tá? Então eu não indico essa habilidade assim, né? Como uma habilidade que realmente você tenha que usar com esse deck, não, tá? Você pode escolher a habilidade que você achar mais interessante. Eu recomendaria até sacar o destino, que é bem melhor. Você perde aí 2000 pontos de vida, você pega a carta que você quiser do seu deck na sua próxima fase de compra. E para isso temos para controlar as percas de pontos de vida, a gente tem aqui os Kuribos, né? Esse aqui, quando ele está na mão, o Kuribo peludinho, quando o oponente está atacando, você pode descartar ele pro cemitério, você não sofre dano de batalha nessa batalha. Então, se o cara tá com 2 monstros no campo ali, vai te finalizar, você trava um monstro, às vezes deixa o outro ataque passar para você justamente perder vida para você usar a habilidade. E esse outro Kuribo aqui, ele tem o efeito de também negar um ataque do oponente, meio que negar, né? Nega o ataque e passa o monstro que está atacando para o modo de defesa. É uma forma de a gente se defender aqui, já que esse deck é bem frágil, ele não usa muitas traps, né? As armadilhas que a gente tem aqui é o buraco armadilha sem fundo, você acha em bilhete o R dos sonhos e também na Selection Box, né? E a gente tem também aqui a força do espelho, né? Que é uma carta que a Konami deu pra gente, então você não vai precisar gastar nada para pegar ela. Essa carta também vem na mesma caixa das Luz Lunar também, né? Cachorro latino, me perdoem, galera. Mas acontece, né? Você acha lá na caixa dos Luz Lunar também e dos Luminosos, tá? Então vou explicar as principais aqui. A Marta Amarela Luz Lunar, que eu acho a mais importante assim do deck. O que ela faz? Se ela tiver na sua mão ou no cemitério, você pode escolher um card de Luz Lunar que você controla, exceto uma outra dela, e devolve para a mão e ela entra no campo, tá? Você vai usar esse efeito mais quando ela estiver no cemitério, tá? Porque o que acontece? Ela, quando ela é descartada por efeito, normalmente você vai descartar ela com a fusão luz lunar. Quando ela é descartada por efeito, ela busca uma fusão luz lunar ou então essa carta aqui para sua mão, tá? Ela faz o seu deck girar de alguma forma também. Aí ela tá no cemitério, você vai pegar e vai dar o efeito dela, devolver alguma carta luz lunar que não seja as fusões, tá? Não cometam esse erro de devolver as fusões para a mão. Você vai devolver uma dessas outras aqui que tiver na sua mesa e vai entrar ela aí por invocação especial do cemitério e vai ajudar você a fazer volume de campo e até utilizar o efeito dessa gatinha aqui, que é a Gata Dançarina Luz Lunar. Ela é feita com 2 monstros luz lunar e ela não pode ser destruída em batalha.
Uma vez por turno durante sua fase principal, você pode tributar. Então você vai usar normalmente aqui a Marta que estiver na mesa junto com ela aqui. Você vai tributar a Marta e ela ganha um segundo ataque, né? E na primeira vez que o monstro do oponente seria destruído em batalha com ela, ele não é destruído. Então ela ataca 2 vezes o mesmo monstro, né? Ela te possibilita dar OTK por causa disso. Por quê? Outra carta que comba com estes efeitos é a Raposa Carmesim Luz Lunar. O que ela faz? Ela zera o ataque de um monstro do oponente quando ela é descartada por efeito. Então, quando você usa ela como matéria de fusão, ela já vai para o cemitério, já cai no cemitério zerando o ataque de um monstro do oponente, para você bater 2 vezes com essa gata aqui. Então, você normalmente vai sempre querer usar a Raposa Carmesim em conjunto com a Marta Amarela Luz Lunar para fazer suas fusões aqui, tá? Explicado esse primeiro efeito da Carmesim, o segundo efeito dela é quando um monstro Luz Lunar seu no campo é escolhido como alvo de efeito de carta do oponente, você pode banir ela do seu cemitério e os dois, o efeito é negado, né? E os dois duelistas ganham 1000 pontos de vida cada um. É interessante para você conseguir fazer seus combos sem ser atrapalhado pelo oponente. Ela é uma defesa aos seus monstros Luz Lunar aqui, exceto para essa gatona aqui, né, a dançarina de lâminas Luz Lunar, que ela não toma alvo de efeitos de card, né? E ela é feita com 3 monstros Luz Lunar. Já explicamos a maioria do deck aqui, vamos explicar o Pássaro Esmeralda Luz Lunar, o que ele faz. Se ela for invocada por invocação normal ou especial, você pode enviar um card Luz Lunar da sua mão para o cemitério, isso comba diretamente também com a Marta, né? Quando ela, lembra, né? Quando ela é descartada por efeito, ela dá efeito de comprar uma carta para sua mão. Então você quer começar com essa carta na mão, você tem uma só dela, mas se começar com ela é sensacional. Ela e a Marta, você dá a normal dela, joga a Marta pro cemitério, a Marta te dá uma fusão Luz Lunar e você volta a Marta do cemitério voltando a verde para a mão. Então você vê aí o deck girando, né? E o segundo efeito e você compra um card, né? Quando você descarta com o efeito dela, você compra um card, né? Normalmente você vai invocar ela, descartar a Marta e comprar uma carta. Com a Marta você vai comprar outra carta, que agora vai ser a fusão lunar normalmente, né? E depois você vai voltar a Marta com o efeito dela lá do cemitério. Dito isso, quando ela está no cemitério, né? Quando ela foi enviada como matéria de fusão, por exemplo, por efeito de card para o cemitério, ela pode escolher um monstro Luz Lunar seu banido ou no cemitério e invocar por invocação especial. Então ela recicla carta para você também. Essa aqui é a borboleta roxa Luz Lunar, ela está aqui mesmo. O efeito que a gente mais aproveita dela é o efeito dela da buff de ataque. Ela dá 1000 de ataque para um monstro Luz Lunar que você controla. Isso ajuda você a vencer o duelo. Tendo em vista de que a Carmesim torna os pontos de ataque de um monstro do oponente 0, comba diretamente com a dançarina das lâminas Luz Lunar também, porque ela já tem 3000 de ataque, ela é super forte, mas ela ganha 200 de ataque para cada monstro Luz Lunar seu. Na verdade, monstros besta guerreira, todas as Luz Lunar são besta guerreira, né? Cada monstro besta guerreira seu que estiver banido ou nos cemitérios. Então, quanto mais monstros banido ou no cemitério você tiver, melhor, porque ela vai crescendo o ataque e ela chega a 4000 rapidinho. Vamos supor que ela está com 3000 de ataque, 3400 de ataque, por exemplo, na pior das hipóteses. E você dá mais 1000 para ela, vai para 4400. A raposa já reduziu o ataque de um bicho do oponente para 0. Você dá um porradão com ela de 4400. O cara não vai poder parar o ataque dela, só se ele tiver uma carta que não dá alvo, tá? É porque ela não recebe alvo de efeito de card. Então, deck explicado, temos aqui um suporte genéricos como o Tufão Místico Espacial, né? Já mostrei para você as 2 armadilhas que a gente tem aqui. E temos a formação de fogo tank também, que quando ela é ativada você busca um monstro besta guerreira de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. Então ela é a buscadora aqui do deck, ela adiciona qualquer uma dessas Luz Lunar aqui do seu deck à sua mão. O que estiver faltando para você fazer o combo, você consegue buscar, tá? A fusão Luz Lunar, basicamente você faz a fusão com elas, né? Mas ela tem uma peculiaridade interessante. Ela é uma carta que você pode usar uma Luz Lunar do seu extra deck ou do seu deck para fazer fusão de acordo com o que seu oponente tiver
desde que seu oponente tiver um monstro do extra deck no campo. Então, se o cara tiver um monstro de fusão, ou um monstro link, ou um monstro exceed, ou um monstro synchro, por exemplo, você consegue usar uma matéria do deck. Então, cara, eu tô aqui com a Marta na mão e com a Carmesim. Só dá pra mim fazer a gata dançarina Luz Lunar, né? O que eu faço? Não tem mais nada pra buscar e eu quero fazer a dançarina de lâminas. Se o oponente tiver um monstro do extra deck, você vai conseguir. Com a fusão Luz Lunar, você usa as duas que tá na sua mão e você usa uma do seu deck também, tá? Então é isso, o deck tá explicado, tá? Os caribos já expliquei que estão aqui para evitar você tomar o TK, alguma coisa do tipo. E é isso, vamos para os replays para você perceber aí realmente como o deck tá funcionando, tá, galera? É um deck forte para iniciante, tá? Assim, é um deck que tomou banlist, né? Você vê que tem várias cartas dele limitadas a 2, a 3 ali. E é um deck que você não pode usar totalmente o potencial dele, porque você precisa de 3 Martas, você precisa de 3 Pássaro Esmeralda, seria melhor, né? Mas o deck tá um pouco enfraquecido. Mas ainda joga, viu, gente? Ainda joga e eu vou provar. Ó, quem começa é o oponente, ele tá com o deck aqui de Cold Talker, tá? O deck de Cold Talker, ele dá muito alvo, porque ele tem o dragão de Firewall, que eu mostrei no nosso primeiro vídeo, você vai lá e pode assistir também o nosso primeiro deck que a gente trouxe aqui no canal, que é o deck de Cálice Mundial, que é um deck também bem interessante, que você monta barato e que você consegue jogar e vencer algumas partidas, tá? Ele vai começar os combos dele aqui. O dragão de Firewall, ele devolve cartas para a mão quando ele está colincado. Então, ele não pode dar alvo na nossa dançarina de lâminas, né? Então, a gente vai travar ele por causa disso, tá? Vamos acelerar as plays dele aqui. Ele fez o Cold Talker. É um dos decks mais usados no momento, né? Um dos decks mais populares, esse deck de Cold Talker do Playmaker, né? Fazendo os combos ali, invocou o matemático e vai fazer o firewall, como eu disse para vocês, vai colincar um code ali no firewall. E agora eu já dou aqui a fusão Luz Lunar, como ele tem, igual eu expliquei, como ele tem monstros aqui do extra deck, ele tem monstro Link, eu consegui usar uma Luz Lunar do meu deck, então eu mantive aqui a Raposa Carmesim na minha mão, caso eu precise dela futuramente, né? Eu achei interessante fazer isso. Então, a Marta cai no cemitério, dá o efeito. A Raposa Carmesim que eu usei do deck dá o efeito também. O que acontece? Eu zerei o ataque, eu ia zerar o ataque aqui do dragão de Firewall dele, né, com a Carmesim, e comprar uma carta com a Marta, né? Ele deu essa magia aqui, essa magia rápida, que ele pode banir o Firewall e depois no outro turno voltar com ele. Então, ele impediu de tomar um OTK ali, porque a gente ia bater no Firewall aqui, ia, né, acabar com ele provavelmente, ou então deixar ele com muito dano, né, porque ela tava só 3.400 aqui, mas a gente ia fazer um estrago nele ali. Ele acabou pensando rápido e fazendo uma play certa ali, uma play interessante. E ainda comprou uma carta ali que é a Joaninha Debug. Compramos com a Marta ali outra fusão Luz Lunar, invocamos aqui a Carmesim. Na hora que ele tenta destruir a Carmesim, eu uso o efeito da outra Carmesim que está no cemitério. Lembra que eu falei que ela nega efeitos de monstro que dá alvo nos monstros da gente? Ele achou que poderia destruir a minha dançarina de lâminas Luz Lunar, mas ele quebrou a cara, porque ela não toma alvo. É esse o bom dela. O que torna o deck tão forte é isso. Ela é quase indestrutível. Ela não é indestrutível porque uma carta igual um buraco negro, por exemplo, consegue destruir ela. Mas esses decks que usam mais cartas de dar alvo sofrem muito contra esse deck de Luz Lunar por causa disso. Então, sem problema, eu usei aqui e neguei e bati 2 vezes nele. Usei a Carmesim e neguei, né? Bati 2 vezes nele. Agora ele volta o Firewall, ele volta o Cold Talker e agora ele vai invocar a Joaninha Debug. Ele fez uma jogada até interessante, ele tentou de tudo aqui, cara. Ele ativou o efeito do Firewall, invocou ali um cara, né? O segundo efeito do Firewall, invocou um cara ali pro campo por especial. Usou mais o efeito do Firewall, voltou ali, me atacou, deu o efeito, ficou 5.700 e destruiu. Agora eu pensei, caramba, ele vai partir pra cima, né? Mas ele viu que a gente estava aqui com a fusão Luz Lunar na mão e também
Pelo menos a Carmesim a gente tinha na mão. Ele sabia que a gente tinha a Carmesim na mão, que a gente comprou ela. Então, a Marta, né, na verdade. Então, o que que acontece? Ele desistiu, mano. Ele viu que não ia dar pra ele vencer o duelo desse jeito, tá? Então ele desistiu. Vamos aqui rapidamente pro segundo replay. É bem interessante, cara, sabe? Porque Luz Lunar é um deck que ninguém mais fala, né? A maioria das pessoas não fala mais de Luz Lunar. E é um deck que, se ele for bem construído, ele ainda te dá vitórias. Justamente por essa condição dessa dançarina das lâminas Luz Lunar, ela ser muito forte em termos de ataque e defesa, né? E ser inalvável, né? A pessoa não dá alvo nela. Vamos começar aqui a fazer nossas plays. A gente começa. E é aquilo que eu falei. A gente tem hora que vai ter que deixar só a defesa trabalhar pra gente, né? Então o que que acontece? Não setei nada, não coloquei a Marta com risco de perder ela no campo ali. Tentei segurar só com o Caribo e deu certo. Eu vou deixar o ataque passar. Acho que eu vou deixar. Ah, não, ele não vai atacar, né? Tá, ele não atacou. Comprei outro Caribo, dessa vez o Caribo bolinha e passamos o turno de novo. Falamos, não, temos dois Caribos aqui, podemos defender. E é isso que a gente fez. Deixou o ataque de 1200 passar, só pra gente dar skill. Devolvi uma carta que eu não queria, infelizmente comprei uma outra mais inútil ainda. Mas acontece. Fiz a fusão ali, zerei o ataque do cara, a Marta deu efeito também. E ele tentou banir elas do cemitério na esperança delas não dar o efeito. Mas elas dão o efeito mesmo assim, tá? Então eu consegui zerar o ataque dele, consegui buscar mais uma fusão lunar aqui. E ele usou, ele jogou ali no desespero, ele tá tentando sobreviver ali. Ele ativou a armadilha dele no monstro dele mesmo para destruir, para ele não tomar um OTK, que ele ia perder 3.600 de vida. Perdeu só 2.400. Ficou com 600 de vida, pressionei ele um pouco ali e agora ele vai tentar, mas as tentativas dele vão ser em vão, né, gente? Ó, pra você ver, ele dá o efeito faz a Fênix, dá o efeito da Fênix, né? Destrói minha carta virada para baixo, que era um bait, não era nada. Aí ele faz o unicórnio e dá o efeito do unicórnio. Eu falei, perdeu. Por quê? O unicórnio dá alvo, gente. E a nossa gata aqui, a dançarina das lâminas luz lunar, ela não toma alvo de efeito. Então ele vai ter que dar alvo no unicórnio dele mesmo. Então ele vê o erro dele e desiste, ó. Teve que dar alvo no unicórnio dele e desistiu. É basicamente isso que os caras fazem, mano. Eles desistem mesmo. Até eu, quando jogava, às vezes, contra a Luz Lunar, eu tinha que desistir em algum momento, porque não dá, mano. Quando você vê que não vai ganhar, cara, não tem jeito. Pra que você vai ficar alongando demais o duelo, né? Às vezes você tá jogando ali com pressa, sei lá, às vezes você tem algumas coisas pra fazer, ou então tá até gravando vídeo, gravando live mesmo. É só você já acelerar o processo. Esse foi o deck que eu tive o duelo, na verdade, que eu tive um erro, tá? E eu quero pontuar ele pra vocês aqui, pra vocês não cometerem jamais esse erro, porque poderia ter me custado o duelo. Vou acelerar as jogadas do cara ali, tá de DDD, que é um deck muito popular hoje em dia também. Já foi mais popular, mas hoje em dia ainda é popular e é um deck bem poderoso. Ele começou ali com as escalas pêndulos. Eu me arrisco a dizer que DDD é o deck mais poderoso do jogo hoje, em questão de pêndulo, né? Deck pêndulo, na minha opinião, mais poderoso hoje do jogo. Comprou carta ali, me deu dano, comprou carta, me deu dano, comprou carta, me deu dano. Vai setar ali e vai passar. O primeiro erro que eu tive foi esse. Eu ativei a MST aqui para destruir a carta dele, certo? Eu poderia ter ativado a outra MST que eu tinha aqui na mão para destruir esse cara aqui, ó, que está na zona pêndulo dele. Para quem não sabe, as zonas de lado aqui que os bichos pêndulos ficam, eles são considerados como magias. Então, eles podem ser destruídos pelo MST, por um tufão místico espacial, né? Então, eu teria que destruir ele para ele não vir pro campo, tá? Vocês vão ver que ele vai trazer ele pro campo. E eu não fiz isso. Foi o primeiro errinho que eu tive, né? Mas esse não foi tão grotesco igual o outro que eu poderia ter ganhado o duelo e deixei de ganhar o duelo, né? Agora a MST ia ficar perdida na minha mão mesmo, eu dei ela e destruí ali. Fiz a única que deu pra fazer. E o meu erro foi esse, ó. Eu consegui, fiz tudo certinho, neguei, zerei o ataque do bicho dele ali.
Invoquei aqui, vou trazer de volta a Marta com o efeito dela, tá vendo? Aí eu tinha N coisas pra fazer aqui, ó. Eu poderia atacar ele duas vezes com 2.400 de ataque, né? Tributando aqui a Marta. Podia atacar ele duas vezes com 2.400 e vencer o duelo. Ou poderia atacar ele duas vezes com 3.400 e vencer o duelo. Ou poderia atacar ele uma vez com 2.400 e uma vez com 3.400. Não interessa, né? O que eu ia fazer. Eu tinha que tributar a Marta pra ela dar dois ataques, a gata dançarina. E eu não fiz. Eu achei que daria pra mim fazer na fase de batalha, mas não. Aqui lista, ó. Na sua fase principal, durante sua fase principal, você pode oferecer como tributo um outro monstro, luz lunar e tudo mais. Então, fica aí a dica para vocês não cometerem. O efeito dela não dá na fase de batalha, é na fase principal. Então eu ia dar dois porradão de 2.400 ou 3.400, enfim, e vencer o duelo. Mas não fiz isso, infelizmente, e alongou um pouco mais o duelo aí. Dei um só de 2.400 e aí dei mais um turno pro cara. Agora eu vou tentar de toda forma tirar meu monstro do campo aqui, ó. Ele fez o combo ali do Galaxy Eyes, né? Vou tentar tirar meu monstro do campo, eu usei a Carmesim e neguei. Nós dois ganhamos 1.000 pontos de vida, ele invocou o Genghis, bateu em um, bateu em duas. E como a dançarina aqui não é destruída por batalha, foi bom. Até que ela ficou no campo pra gente perceber como uma parede, né? E pra gente começar as jogadas agora. Ativei a tank, comprei a pássaro, invoquei a pássaro luz lunar, descartei, comprei uma carta, usei virada de surpresa. Compramos aqui o Caribou peludinho, pelo menos a gente tem uma defesa se algo não der tão certo, né? Ativei o efeito da Carmesim, zerei o ataque do Genghis. E ativei o efeito da verdinha para trazer de volta aqui. Só para ficar aqui como uma parede mesmo, se alguma coisa der errado a gente tem defesa. Mas aqui era GG, né? Aqui era GG. A gente só bateu, deu 4.100 de dano. Foi o primeiro cara que não quitou, né? Que não desistiu da partida. E bem, galera, esse é o deckzinho nosso free to play de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra estar fortalecendo o canal, tá? A gente vai estar trazendo vídeos de Yu-Gi-Oh! Regularmente. Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui pra vocês. Este deck de luz lunar está na caixa dos Light Sword, né? Está na caixa dos luminosos, né? Uma caixa bem antiga também. E que se você tiver vontade realmente de montar o deck de luz lunar, saiba que ele é muito barato e ele é bom de você ter na conta até para farmar personagens, né? Que ele ajuda, ele é considerado como um bom deck de farm, né? Pelos seus ataques elevados e tudo mais. Você usa o ataque unido ali, deixa a dançarina ali com 10.000 de ataque e consegue farmar os seus personagens. Aqui, a box está pela metade do preço, a caixa, ó, 250 gemas você compra 10 pacotes, normalmente você tem que gastar 500 para você comprar 10. E aqui tá por 250, tá? É isso, mano. Aqui você vai encontrar os luminosos, né? Aqui você vai encontrar as luz lunar e também os luminosos, que você pode misturar eles com várias coisas, porque eles têm facilidade de jogar cartas pro cemitério. Inclusive, você pode misturar os luminosos com as luz lunar, que pode dar certo, né? Esse aqui, por exemplo, entra no campo e joga duas cartas pro cemitério. Vai que você joga uma Marta pro cemitério, por exemplo, e dá o efeito dela, entendeu? Ela é descartada, quando ela é descartada por efeito, ela dá efeito no cemitério. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Fui!